Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Antes de nós lermos esse texto, meditarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de dizer que, primeiramente, estou muito feliz, que é com muita alegria, muita satisfação estar aqui com os irmãos pela primeira vez aqui, trazendo e compartilhando um pouco mais da palavra do Senhor, né? Agradecendo ao conselho pelo convite, ao pastor Gunter também, que não está aqui, mas que o Senhor continue sustentando a igreja, abençoando. Não sei se todos aqui me conhecem, mas eu e o Gunter, né, eu até falo assim Gunter, né, nem falo pastor, porque já faz uns 11 anos que a gente já é mais que amigo, nós já somos irmãos mesmo assim, né? Então, desde dividi o quarto lá em 2014, quando a gente fez Ibel, ele me ensinar como anda em São Paulo. Porque pensa só, eu sou do interior do Mato Grosso, nascido e criado no interior do Mato Grosso. Aí depois fiz Ibel, fui para o Paraná, fui ser evangelista lá no Paraná, no interior também. Aí o Senhor me chama então, eu passo para o seminário lá de Campinas, aí depois vou trabalhar agora numa igreja, numa congregação, que é a congregação de Guararema, que é uma congregação da Igreja Presbiteriana da Moca. Então, assim, de vez em quando tem que vir para São Paulo, vou visitar os amigos, como o Gunter, e quando eu cheguei aqui, eu falei, como que anda, né? Até mesmo eu brinco uma vez que, com muita paciência, eu acho que os irmãos já perceberam isso já no reverendo Gunter, essa paciência, eu ligando para ele, assim, dizendo, Gunter, então, eu estou aqui em Congonhas, e eu não faço ideia como vou na tua casa. E ele saiu ali da casa dele, foi em Congonhas e passou. Então, assim, é muito interessante, né? A gente vê toda essa amizade e está aqui também, mais uma vez, aqui, compartilhando. É interessante também, irmãos, a gente pensar, porque o mundo, ele dá alguns medos. O mundo, quando nós olhamos, às vezes ele dá alguns temores. Mas o oposto também é verdade. Nós temos alegrias, nós temos coisas que realmente saltam os nossos olhos e alegram o nosso coração quando nós vemos as coisas que estão debaixo do sol, as coisas deste mundo. E o problema é que muitas vezes nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Muitas vezes nós olhamos e nos encantamos, achamos que o reino de Deus será aqui para sempre. Desse jeito, e eu acabo tendo a minha vida espiritual, acabo tendo minha vida na igreja, mas eu acabo olhando e observando. E diante disso, eu acabo tendo alguns desânimos, porque quando eu olho as coisas debaixo do sol, que é o que Eclesiastes aponta, dá algumas questões tristes, algumas questões complicadas e até algumas feridas. E aí, nessa introdução, eu gostaria de dizer para vocês, como eu disse, eu sou do interior do Mato Grosso. E lá, quando eu cheguei, eu tinha 6 anos de idade. E lá tinha enormes cajueiros. E eu gostava muito de brincar ali. Até que um dia eu caí e acabei cortando a mão. E creio que cada um aqui já viu um band-aid, né? Já viu um curativo. Já analisou e falou assim, bem, isso daqui é para uma questão pequena, um cortezinho, eu vou colocar esse band-aid aqui e vai dar tudo certo. E era sempre isso que acontecia, era sempre isso que minha mãe fazia comigo. Passava aquele mentiolate que ardia, ainda eu peguei um pouquinho dele que ardia, e aí ela passava um band-aid, soprava, fazia tudo aquilo. E eu achei que ia ser a mesma coisa, só que não. Precisou costurar. E certas vezes, nós achamos que muitas coisas da nossa vida podem ser também colocadas um curativo. Às vezes a gente quer colocar de qualquer forma e a gente observa, bem, não vai dar certo. Parece que
sabe de uma coisa? Tem coisas do coração, tem coisas da alma que às vezes são mais profundas, que não são coisas deste mundo que vão, de fato, suprir. Talvez há feridas profundas na sua família hoje. Talvez decepções, talvez problemas, talvez dificuldades de se relacionar com os filhos, que às vezes dão trabalho, ou pais ausentes que causam feridas graves, problemas sérios. Em alguns casos, ilustrando, nós ficamos até mutilados, o coração fica em pedaços. Mas sabe o que é pior em tudo isso? Olhando debaixo do sol, é que muitas vezes nós usamos essas coisas para tratar os nossos ferimentos e não olhamos a Bíblia, não olhamos a palavra, não enxergamos o Senhor, o Cristo. E por isso que entra então o texto que nós leremos, que eu convido os irmãos a acompanharem Eclesiastes. Porque aqui, irmãos, nós encontramos Salomão, que ele procura fazer uma espécie de cura para o buraco que existe no coração. É interessante a gente analisar, porque aqui nós estamos falando de um rei que poderia ter todas as coisas que nós podemos imaginar. Qualquer coisa ele teria. Mas ainda ele está ferido. Ainda está ferido. E ele descreve como ele tentou e como ele soluciona isso. Então hoje eu quero observar com os irmãos como Salomão, o autor de Eclesiastes, fracassou em tratar corretamente o que estava de errado no seu coração. E acompanhe a leitura, irmãos, que diz assim, a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais dos que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem previ o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a sua palavra foi lida, nós cremos que ela é a única capaz de edificar o nosso coração, de edificar a nossa alma, de edificar essa igreja, ó Pai. Ó Deus, fale conosco, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, Salomão, ele observa muitas coisas diante da sua vivência, diante das coisas humanas, e a primeira coisa que nós observamos aqui no texto, que é do versículo 1 ao versículo 3, que é a diversão. Salomão, ele observa e ele analisa isso, e ele fala, bem, eu terei prazer, eu terei glória, eu terei paz no meu coração com, a primeira coisa, a diversão. Olha só o que diz nos 3 primeiros versículos. Disse comigo, vamos, e eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade.
Do riso, disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Salomão, ele está tentando curar o seu coração, mesmo sabendo realmente do que se trata, mas ele está procurando a primeira coisa, que o texto mostra para a gente, que ele relata aqui, diversão. Ele acredita que na diversão ele vai encontrar paz. Ele acredita que, de fato, nessa diversão que o mundo pode proporcionar para ele, ele vai encontrar não somente paz, mas aquele sossego mesmo para o coração, aquele alívio para a vida dele. E é interessante que ele se alegra. E ele pergunta, para que isso serve? É diante da nossa vida, diante de algumas questões que nós olhamos para o mundo e nós podemos, às vezes, fazer até a mesma coisa que Salomão. Observando, bem, eu quero isso, eu gosto disso daqui, eu estou fazendo, estou olhando, estou vendo aqui, quem sabe, redes sociais, estou vendo algum filme, e isso está me alegrando, isso é engraçado, isso é bom, mas quando acaba, o que me serviu? O que de fato trouxe para o meu coração, para a minha casa? E é interessante que o texto mostra para a gente que ele se entrega ao vinho na diversão para encontrar alguma maneira, quem sabe, de encontrar algum sentimento profundo no seu coração. Então ele olha, eu tenho campos, vou construir, eu tenho poder, tudo que eu falo pode acontecer. E vai acontecer. Então, agora eu vou olhar para bebidas, eu vou olhar, quem sabe, para outras coisas que eles tinham na época. Festas, músicas, e ele tentava olhar e ver. Será que isso vai trazer sossego para mim? E às vezes nós fazemos isso, irmãos. Queremos diversão para aliviar a nossa vida. Mas aliviar o quê? Será que isso vai preencher de fato o meu coração? Será que isso vai curar a minha vida? Quem sabe um passeio, um esporte. Às vezes você observa uma série, um filme, uma conversa, bebidas. Quem sabe aquele pote de sorvete maravilhoso, uma enorme pizza, redes sociais, jogos. E tudo isso, irmãos, é algo bom, é algo maravilhoso. É algo que podemos, assim, observar, que está debaixo do sol e eu posso acessar. Mas será que isso vai aumentar e vai me dar algum sentido para a minha vida? Porque o problema, irmãos, dessas coisas são quando procuramos nela significado, propósito para a nossa vida. O problema é como usamos a diversão para curar uma ferida profunda na nossa alma. É como se a gente utilizasse aquele band-aid. Lembra do começo? Que eu achei que ia dar certo aqui no meu corte e de fato não. Eu tento tapar de alguma forma simples, que eu acho, Deus, espera, agora eu não vou perguntar para o Senhor, agora eu não vou buscar o Senhor deve estar muito ocupado. E eu coloco outras questões, e eu acho que eu posso lidar, eu mesmo, com muitas situações da minha vida, e eu como se fosse colocar um band-aid em algo que está exposto ali, uma ferida tão grande. Uma segunda coisa que nós analisamos aqui, irmãos, também, é sobre os grandes projetos. A primeira coisa que Salomão ele observa, e ele analisa, e ele escreve no livro, é que eu quero diversão. Só que isso não me ajudou. Para que isso serve? E agora ele fala, talvez, se eu tiver um propósito, quem sabe eu tiver uma missão para fazer as coisas crescerem, talvez aí eu vou ter tranquilidade. Talvez aí eu vou ter paz. E ele diz agora no versículo 4 ao versículo 6. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Prestem atenção, irmãos. Grandes obras, jardins, açudes. Salomão ele se dedica a grandes projetos para, quem sabe, poder preencher o vazio do coração dele. Quem sabe ele
observar as coisas debaixo do sol, ou seja, debaixo do céu, para que ele possa, assim, ter uma alegria, ter um propósito. E percebe que ele usa várias vezes para mim. Para mim. Ele não pensa nos outros. Ele pensa em si mesmo. Então, ele quer aqui, de certa forma, preencher e ser preenchido pelo prazer do poder, de grandes obras, ter um grande nome, ser um nome célebre. De fato, quem sabe, as coisas acontecerem e todo mundo saber. O rei Salomão fez isso. O rei Salomão organizou. Se não fosse a sabedoria de Salomão, as coisas não aconteceriam. E muitas vezes, observando para nós esse texto de uma forma bem prática, simples, às vezes nós somos tentados a fazer a mesma coisa. Somos tentados em grandes projetos para ter uma vida promissora na carreira profissional, uma boa promoção no trabalho, às vezes ter um relacionamento. Bom, eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento, um namorado, uma namorada, quando eu casar. Quando eu tiver, então, isso vai sossegar, isso vai tranquilizar a minha vida. Uma família perfeita. Uma família sem problema algum. Uma família igual da margarina. Todo mundo alegre, acorda, todo mundo dando bom dia, com toda a disposição possível. Ser reconhecido por tudo que você fez um dia. E quem sabe alguém colocar ali, na rua onde você morou, na rua onde você gosta, numa avenida, o seu nome, dizendo, essa pessoa fez diferença aqui no bairro. Essa pessoa fez grande diferença aqui na cidade de São Paulo. E mais uma vez eu digo, irmãos, não há nada de errado em você buscar melhoras para a sua vida. Não há errado nessas coisas em si mesmas, mas o problema é usá-las para preencher um espaço ou curar uma ferida que jamais será capaz de preencher, porque essas coisas não irão preencher o nosso coração. Muitas vezes, nós somos incentivados de forma não tão sábia pelos pais, pela família, ou às vezes você dizendo assim, bem, para o meu filho ter tal coisa, eu preciso fazer isso, isso, isso. Para ele se tornar um homem, para minha filha se tornar uma mulher do Senhor, ela precisa fazer isso, isso, isso. E acabamos deixando o básico, que muitas vezes esquecemos, de instruir na palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de buscar entender, é aqui, é esse livro, esse antigo, mas nada velho, livro, a palavra de Deus, para preencher, para me dar alegria, para realmente motivar a minha família. Às vezes nós somos incentivados por esse mundo, irmãos, porque nós estamos vivendo neste mundo, nós devemos entender que nós somos peregrinos, mas nós vivemos neste mundo. E às vezes por causa de filmes, às vezes sabe, por causa de música, séries, a gente é incentivado de fazer grandes coisas. Nós somos incentivados a olhar para essas coisas e falar, bem, eu preciso ser tão famoso, eu preciso ser tão célebre quanto essas pessoas aqui. Grandes pessoas fazem grandes coisas em grandes canais de televisões. Hoje em dia a gente ficou quase obsoleto, né? Mas Instagram, YouTube, olhamos, bem, é tão fácil, é tão tranquilo essas coisas. É tão maravilhoso isso, então eu vou observar. Hoje, infelizmente, a gente observa alguns jovens, ou alguns adolescentes, até mesmo crianças, entrando no YouTube e realmente observando, bem, eu preciso fazer grandes coisas, meu nome já precisa ser célebre. Bem, é tão fácil ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso ser rico, eu preciso ser bilionário, eu preciso ter meu nome conhecido. E alguns até dizendo assim, para que eu preciso fazer escola? Estudar? Para que eu preciso fazer uma faculdade? Para que eu preciso fazer algumas coisas? É só fazer isso daqui, trabalhar pouquinho, fazer isso daqui, já ganho dinheiro, e isso vai me trazer uma paz. Isso vai trazer uma tranquilidade para mim, está ótimo. Mais uma vez nós dizemos, não tem problema algum essas coisas, mas isso não vai preencher o seu coração. Isso jamais trará paz para a nossa vida. E Salomão ele segue a sua jornada, buscando alívio e a cura para o coração dele com uma terceira questão. Ele acaba olhando já, primeiro, a diversão,
ele não encontra. Ele procura fazer grandes coisas. E a terceira é riquezas. Olha o que ele diz no versículo 7º ao 10º. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e subpujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Observa só, versículo 7, comprei. Versículo 8º, amontoei. Versículo 9º, engrandeci-me. E ainda no versículo 9º, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ou seja, irmãos, Salomão possivelmente foi uma das pessoas, ou a mais rica da história da humanidade. Ele usa o dinheiro para fazer ainda mais riquezas, trazer ainda mais riquezas para a vida dele. Usa a sabedoria não se aparta dele. Ele acredita, quem sabe, que a resposta para o coração aflito dele, o coração dele às vezes pessimista com a vida, vai estar então nisso, riquezas. Quando eu ver o palácio, quando eu ver grandes coisas que eu fiz, e isso está me trazendo retorno, aí eu terei alegria, aí eu terei então tranquilidade, aí eu terei propósito na minha vida. Basicamente ele está fazendo é colocar um curativo numa ferida profunda, estancando ali o coração dele que está ferido e a alma aflita e desesperada. Nós sabemos, irmãos, que dinheiros e riquezas são bênçãos de Deus. Nós não negamos isso e a Bíblia não nega isso. O problema é quando o dinheiro e as riquezas nos têm como escravos e súditos. E isso acontece da maneira mais sutil possível. Você andando, vivendo a sua vida, trabalhando, e quando você observa, você está com pensamentos desse reino, que não é o reino dos céus, mas o reino deste mundo. Quem sabe quando eu almejo um cargo melhor no meu trabalho para ganhar mais, quando um curso de faculdade, porque eu não vou fazer porque talvez eu tenha uma aptidão, eu gosto, mas é porque aquilo ali vai me trazer um retorno grandioso, eu vou ficar tranquilo com a minha vida. Quem sabe eu estarei num ramo de trabalho que ganha muito bem, ou quando eu acredito que serei feliz, se meu salário vai aumentar, quando chegar a tantos mil por mês, aí eu vou ficar tranquilo, aí quem sabe, né, eu vou até comprar uma chácara, me mudar ali para Guararema, ficarei tranquila, paz. Só que isso jamais será suficiente para trazer sua paz. Tantos ricos, tantas pessoas que têm, até podemos dizer, famílias perfeitas, filhos exemplares, mas não conheceram Cristo, não conheceram o Senhor, não conheceram o Deus da palavra, e para eles a vida, tudo que eles têm, não há sentido algum. É interessante um programa de TV, eu não sei se passa ainda, ou se foi remodelado, que passava na TV Cultura, que em um determinado momento, aquele que estava entrevistando, ele perguntava assim, o que é a vida? E as pessoas tentavam ali, de todas as formas, dizer, a vida é tal coisa, a vida é tal coisa, só que, biblicamente, nós sabemos o que de fato é a vida. É viver em alegria para a glória de Deus e louvá-lo eternamente. É estar com o Senhor, crendo em Cristo, sabendo que somente por Cristo nós podemos ter a alegria verdadeira. Curativos deste mundo, como riquezas, grandes projetos, diversão, jamais darão paz para o nosso coração. E Salomão ele termina a sua busca afirmando algo muito interessante para nós. Olha só o que diz no versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu
com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, Salomão diz, tudo é vaidade. Correr atrás do vento e não há proveito debaixo do sol. E parece de forma até pessimista, a gente termina, a gente observa, né? Poxa, parece que terminou de forma até down, né? De forma até triste, para baixo. Mas aqui ele está olhando e mostrando, olha, se de fato você observar as coisas deste mundo, até mesmo aquilo que parece ser alegre, uma hora vai te desmotivar. Até mesmo dentro da igreja. Ninguém é perfeito ainda, né? A gente só sabe que quando nós ficamos perfeitos é quando nós nos encontramos com o Senhor nos céus, ou quando Ele voltar. Até mesmo em situações nós sabemos que se eu colocar o meu coração achando que eu verei questões perfeitas, poxa, eu vou me decepcionar. E parece que então eu terei, quem sabe, uma visão dessa, totalmente pessimista mesmo, totalmente pessimista. Mas Cristo, Ele vem para dar a paz. E é interessante que Ele diz, a paz que eu entrego a todo aquele que nele crê, não é a paz que o mundo oferece para você, porque é uma paz que eles tentam colocar vários subterfúgios ali para poder encaixar no seu coração. A minha paz é diferente. É uma paz que realmente traz a alegria que vem dos céus. E só a gente observar, irmãos, quem sabe, lá atrás, às vezes a gente já até, quem sabe, um pouquinho esquecido, lá na pandemia, lá atrás mesmo. É interessante que ela gritava para a gente, em vários momentos, como a vida ela é pequena mesmo. Não? Um pequeno vírus faz a gente acordar da noite para o dia, preocupados com a vida, não vemos proveito algum, e a gente observa bem, perdi muito tempo. Perdi, quem sabe, tempo com a minha família, tempo com a igreja, com a comunhão, em conhecimento com o Senhor, em buscar cada vez mais o Senhor, e acabei colocando o meu coração em questões pequenas desse mundo que não são eternas. Eu esqueci daquilo que o Senhor disse, e que é algo tão maravilhoso, e que Ele nos instrui, porque através do Espírito Santo nós somos capacitados para fazer, que é buscar o reino de Deus, a primeira coisa, em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, nós observamos e a gente observa e fala, bem, meu coração está distante do Senhor, eu preciso estar com o Senhor. De fato, não aproveito nada debaixo do sol. Tudo que existe é apenas algo que não vai trazer paz, tranquilidade. O que realmente, irmãos, podemos ter e que pode curar plenamente cada um de nós, não é aquilo que está debaixo. É interessante que nós olhamos para aquilo que está além, acima do sol. Ou seja, aos céus. Ele sim pode nos curar. Ele sim pode nos libertar. Acima do sol temos um Deus amoroso que criou um mundo, um lugar bom e perfeito. Mas por causa da rebeldia humana, a morte, o pecado, o mal passou a nos escravizar. Então, aquele que está acima do sol envia seu filho único, não apenas para ser um tipo de band-aid, um curativo, algo assim, tranquilo, por um tempo. Não. Algo de fato que pode nos dar vida novamente, que irá de fato saciar a nossa sede, realmente irá curar a nossa ferida e fazer com que nós possamos assim nascermos de novo. Jonathan Edwards, um grande pregador do século XVIII, e um dos maiores filósofos, que podemos assim dizer, norte-americanos, um grande pregador, um grande pastor, ele diz uma seguinte frase, preste atenção: a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar, e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. O Evangelho, irmãos, nos traz esperança. Em Cristo, nós podemos esperar e ter a certeza que Ele enxugará toda e qualquer lágrima de nós e realmente estabelecerá justiça nessa terra. Então, irmãos, somente em Cristo podemos viver. Somente aquele que está
acima do sol, pode trazer paz e tranquilidade para a nossa vida, para a nossa casa, para essa igreja, para São Paulo, para este mundo. Que Deus possa sim trabalhar no nosso coração constantemente. Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos que nós somos falhos, ó Pai, e muitas vezes nós olhamos para muitas coisas ao nosso redor e achamos que aquilo ali vai nos trazer um despertar, que aquilo ali, de fato, vai trazer um norte para a nossa vida. Ó Deus, tenha misericórdia, que realmente nós possamos ser filhos do Senhor, que olham para o seu caminho, o único caminho que é Cristo Jesus. Que possamos assim aprender, através dos ensinamentos bíblicos do Senhor, ó Pai, como vivermos neste mundo, como podemos ser felizes, como podemos suportar as dores deste mundo, ó Pai, somente com o Senhor. Nós cremos e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a nossa alegria vem do Senhor, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 116. Ao toque da música, nós colocamos de pé. Ó Deus, nós sabemos que
Nós somos fracos, ó Pai, e nós precisamos, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa família, estarmos mais perto de Ti, ó Pai. Ó Deus, recebe nosso culto, recebe nosso louvor. Nós sabemos que nós somos falhos, ó Pai, mas, ó Deus, trabalhe no nosso coração, nos dê a alegria, Pai, que somente vem do Senhor, ó Pai. A paz que de fato excede todo entendimento, ó Pai, dê a todos nós aqui. E nos dê um bom restante, ó Pai, de dia, de domingo e abençoada semana também, debaixo da Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.